sabia que o cérebro de uma pessoa, quando pega num instrumento musical, um músico, por exemplo, quando começa a tocar, o cérebro fica todo iluminado, como se fosse uma noite de São João, ou como se fosse um show de fogos de artifício? Pois é, mas o que será que isso significa? Será que tocar um instrumento musical pode fazer o teu cérebro funcionar melhor? Para saber a resposta, primeiro compartilhe esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente aquele pessoal que tem problema de esquecimento na família. Compartilhe agora. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações e deixando o teu like, que é tão importante para o crescimento desse canal. Pois é, meus amigos, você olha o músico ali por fora, muitas vezes calmo, concentrado, lendo aquela partitura de forma cuidadosa, fazendo as suas notas musicais, mas por dentro tem uma festa acontecendo na cabeça dele. Você diz, Dayan, como é que você sabe disso? Primeira coisa, não fui eu quem descobriu isso, foi a neurociência. Neurociência com seus progressos cada vez maiores, estudando o cérebro de uma forma cada vez mais complexa, e é muito comum nesse campo que o cérebro seja monitorado em tempo real. Existem exames como a ressonância nuclear magnética funcional e o PET scan. Como é que funciona isso? Pessoas são conectadas a uma máquina e cumprem tarefas como ler, escrever ou resolver problemas de matemática, por exemplo. De acordo com cada tarefa, eles observam como é que o cérebro trabalha. Como é que, por exemplo, diferentes áreas do cérebro acendem, indicando onde é que está acontecendo a atividade. Enfim, quando os participantes de uma dessas pesquisas ouviram música, os neurocientistas viram algo que pareciam fogos de artifício. Eram múltiplas áreas do cérebro que acendiam de uma só vez. Tudo isso enquanto se processava o som. E nesse momento, os elementos como ritmo e melodia eram feitos de forma separada. Depois eles juntavam novamente, formando a música. Aí se diz, ok, mas e os musicistas, ou seja, aquela pessoa que faz a música, que compõe a música, que executa a música? Onde é que entra essa história? Bom, tudo que eu falei até agora eram os cientistas observando o cérebro de alguém que ouve música. Ou seja, só em ouvir a música já melhora o teu cérebro. Mas e os que executavam a música? Quando os cientistas passaram a observar quem executava a música, aí houve um mega festival de fogos de artifício. Então, se ouvir música já faz um bem enorme para o teu cérebro, executar a música é como se fosse uma ginástica que envolvesse o corpo inteiro. E aí foi possível observar que muitas áreas do cérebro acendem ao mesmo tempo, processando várias informações de uma forma complexa. Tudo isso em sequências rápidas. E essas pesquisas, elas podem ser consideradas ainda recentes, mas os neurocientistas já têm uma boa linha de raciocínio. Tocar um instrumento envolve praticamente todas as áreas do cérebro, principalmente as áreas visual, motora e auditiva. Isso é óbvio, né? O músico precisa olhar a partitura, ouvir os outros músicos, ouvir a própria melodia do seu instrumento que ele executa, quanto manuseia o próprio instrumento para fazer as suas notas musicais. E como todo exercício, a prática aliada à disciplina faz com que isso se potencialize de uma forma incrível e faz com que essas funções cerebrais fiquem ainda mais fortes, permitindo inclusive com que o músico amplie essas capacidades em outras áreas. Agora, qual a diferença entre ouvir música e tocar o instrumento? Eu estou falando em termos científicos. A diferença mais óbvia é que você, quando ouve a música, você não usa habilidades finas, motoras principalmente. E essas habilidades finas, motoras, delicadas, são controladas pelos dois lados do cérebro. Isso faz com que você que toca um instrumento musical desenvolva essa capacidade. Você aumenta a sua ligação entre o hemisfério esquerdo e o direito. Então tocar um instrumento aumenta o tamanho e a capacidade do corpo caloso. Corpo caloso é uma estrutura que liga um hemisfério ao outro. Eu diria que é uma ponte entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Corpo caloso é a maior comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Então, músicos costumam solucionar problemas de uma forma mais eficaz. Não só eficaz, mas mais criativa. Tanto na área acadêmica quanto na área social. Eu adoro quando eu sei que tem alguém na minha equipe que toca algum instrumento. Eu digo, esse cara é diferenciado. Outra característica interessante, fazer música exige criatividade. Mas não só isso, mas também entender o conteúdo emocional que está sendo passado. Então os músicos costumam ter um nível mais elevado de função executiva, ou seja, eles planejam, eles desenvolvem estratégias e possuem uma atenção mais focada. Eles são mais atentos aos detalhes. Eles conseguem analisar os aspectos cognitivos e emocionais em várias situações e às vezes em várias situações ao mesmo tempo. E tem mais, os músicos costumam ter uma memória melhor. Claro que eu não estou falando aqui do músico que se enche de droga, que se enche de maconha, não estou falando desse, que vive na cachaça, estou falando do músico, de um cara que é um amante da arte da música, de um cara que é um atleta da música, é um profissional.
Não estou falando daquele que vai pro show, vira noite, bebendo, usando droga. Não, não é isso aí. Estou falando da pessoa que gosta de praticar a arte de tocar um instrumento. Mas é como se os músicos tivessem a capacidade de separar as suas memórias por etiquetas. Uma etiqueta conceitual, uma etiqueta emocional, uma auditiva, outra contextual. Funciona como se fosse um bom mecanismo de busca na internet. Como o Google, por exemplo. Você coloca a palavra-chave lá e imediatamente aparecem os resultados. Aí você diz, daí essas habilidades são possíveis de acontecer em outras áreas, como os esportes, como outras áreas de artes. Os neurocientistas dizem que, até então, os aspectos artísticos e estéticos envolvidos na arte de aprender ou de executar um instrumento musical são diferentes de todas as outras atividades em estudo. Em diversos estudos, com diversas pessoas com o mesmo nível de cognição e de processamento neural, as pessoas que foram expostas a um determinado período aprendendo música mostraram melhoras em várias áreas do cérebro. Essa pesquisa melhorou o entendimento sobre funções mentais, revelando os ritmos internos e as complexas interações que fazem a orquestra interna do cérebro. Então, meus amigos, bora aprender um instrumento que não é só questão de passar tempo não, nem de ser bonito não. É questão cerebral. Vai te ajudar. Mas me conta aqui, você toca algum instrumento? Você percebe que você tem facilidade na vida social, no raciocínio, na tua memória? O que é que você percebe que o instrumento te beneficia em relação à tua vida? Eu, por exemplo, quando eu toco instrumento, eu fico quase em êxtase. Me sinto muito bem. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!